dar início às nossas correções, vamos começar com a apostila 5 na página 6, que é a aula básica de logaritmo, né? Parte introdução. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nos pequenos detalhes da correção, para que vocês percebam que a teoria é a parte importante. E alguns comentários de sala que a gente faz e que às vezes ficam meio perdidos, mas que são importantes. Então, o exercício 1 é um exercício extremamente simples, mas ele já fala de um primeiro comentário que eu fiz com vocês em sala. Que às vezes o logaritmo não se apresenta na forma matemática, ele vem escrito na língua portuguesa. Olha lá. Se x é o logaritmo de 16 na base 2. X é o logaritmo de 16 na base 2. Vamos passar isso para a língua matemática. Ele gosta muito, no caso de logaritmo, fazer esse tipo de coisa. Escrever o logaritmo por extenso, digamos assim, na língua portuguesa. O que ele está falando para vocês é que o log de 16 na base 2 é x. Como é um log só, eu posso aplicar a definição. b elevado a c é igual a a. Então, 2 elevado a x é igual a 16. Isso significa que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a quarta. 2 elevado a quarta é 16. Como as bases ficaram iguais, trabalho só com os expoentes e daqui eu tiro que x vale 4. Que não é o resultado final, porque aí ele continua. Sabendo disso, né? Então, sabendo disso, o logaritmo na mesma base, na base 2 de... Aqui tem um erro de enunciado, viu? Tá? x2 é x ao quadrado menos 5x mais 5. Quanto que é o log de x ao quadrado menos 5x mais 5 também na base 2? Só que, peraí, eu sei o valor de x, ó. O x está aqui, ó. Ele vale 4. Então eu vou substituir, pô. No lugar de x eu vou colocar o 4. Então vai ficar x ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 5 que multiplica x, que é 4, mais 5. Ao fazer essa conta, eu vou perceber que o resultado vai dar 1, que vai ficar 16 menos 20 mais 5. 16 mais 5, 21, menos 20 igual a 1. Então, na verdade, o que ele está perguntando para você é qual é o log de 1 na base 2. E é um caso especial. Agora entra a teoria de log. É um caso especial. Toda vez que o logaritmando a posição for 1, a posição A for 1, o resultado é 0. Esse é o resultado, 0. Então, esse exercício, a resposta é letra D. Vai dar 0. Simples, fácil. O que ele está apostando contra vocês? Naquela parte de você não conseguir passar o exercício que está na língua portuguesa para a língua matemática. Tá ok? Vamos no segundo. O segundo exercício é aquele exercício de comparação. Ele disse para a gente que o log de 2 não tem base, professor, base 10. Log de 2 na base 10 é x. O log de 3 na base 10 é y. Sabendo disso, ele quer que você calcule o log de 288. Então vamos lá. Como que a gente combinou? A gente começa fatorando 288. Vamos fatorar. Tem por 2, 144. Tem por 2, 72. Tem por 2, 36. Por 2, 18. Por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Então é 2 elevado à quinta. 1, 2, 3 elevado ao quadrado e multiplica depois. Ou seja, significa que o log que ele está querendo, que é o log de 288, é a mesma coisa que fazer o log de 2 elevado à quinta vezes 3 elevado ao quadrado. Propriedade, teoria, sempre vai cair na teoria. Ou um caso especial, que foi o exercício 1, ou numa propriedade.
Vou usar o logaritmo para separar. Então o logaritmo de 288 vai ser log de 2 à quinta, produto vira soma, mais log de 3 ao quadrado. Isso foi a propriedade 1, produto vira soma. Agora eu vou usar a propriedade 3. Se existe um expoente, ele pode vir aqui para frente multiplicando. 5 vezes o log de 2, mais 2 vezes o log de 3. E aí entra aquela parte inicial que ele me deu. Ele me deu o log de 2, está aqui, ó. Log de 2 vale x, então vai ficar 5x. Mas ele me deu o log de 3. Log de 3 vale y, 2y. O log de 288 vale 5x mais 2y. Resposta certa, letra B. 5x mais 2y. Veja, não existe muita dificuldade, existe teoria. Quando eu não sei teoria, a dificuldade vai aparecer, sim. O logaritmo passa a ser aquele cara chato, difícil, que desde o primeiro ano vocês achavam, nossa, que coisa impossível. E olha que bobeira. Desde que eu conheço as propriedades. Tá bom? Vamos no 3. O 3 é da Universidade Federal do Paraná, mas tem muito a ver com o exercício do Enem. Ele é bem parecido com o exercício do Enem. Ele conta uma historinha e depois pede para você fazer uma conta para ele. Ele diz o seguinte: para calcular a intensidade luminosa, quantidade de luz, intensidade luminosa, quantidade de luz, que ele chamou de L, que é medida em lumes, a unidade de medida é lumens, a uma profundidade de x centímetros. Opa, aqui tem uma coisa importante. O x é a unidade de medida em centímetro. Ó. O x está sendo medido em centímetro. Tá? Então, eu preciso tomar cuidado com essa unidade de medida, porque está em centímetros. Num determinado lago, ou seja, a ideia básica, vamos entender. Você vai mergulhar num lago e quer saber a intensidade de luz que atravessa a água. Quanta luminosidade você vai ter embaixo d'água. À medida que você vai mais fundo, a luminosidade vai diminuindo. É essa a ideia básica. E para calcular isso, se usa a lei de Beer-Lambert, dada pela seguinte fórmula. Ele dá a fórmula que é um logaritmo. Logaritmo de L dividido por 15 na base 10 é igual a menos 0,08x. O x é a distância, a profundidade. Qual é a intensidade luminosa? Qual é a quantidade de luz? A uma profundidade de 12,5 centímetros. Opa, eu tenho que prestar atenção em unidade de medida, elas batem. Porque se tivesse em metro, 12,5 metros, eu ia ter que transformar por centímetro. Porque aqui no texto ele está falando que o x, dessa fórmula, o x deve ser transformado em centímetros. Mas está centímetro, eu posso ir direto. Então vamos substituir. Isso aqui, lembre-se, o 12,5 centímetros é x. Ó. O que ele te deu foi o valor de x. X é igual a 12,5. Então vamos trocar na nossa fórmula. O log de L dividido por 15 na base 10 é menos 0,08 vezes x. Mas quem é x? X é 12,5. Vamos fazer essa multiplicação aqui do lado. Então, 12,5 vezes 0,08. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 2, 16. 16 com 4, 20, vão 2. 8 vezes 1, 8, com 2, 10. Casas depois da vírgula. 1, 2, 3 casas. Então, 1, 2, 3 casas. Isso vai dar 1. Como tem o sinal de menos, menos 1. Então, eu posso dizer que o log de L dividido por 15 na base 10 é menos 1. E é um log só. Um log só, a gente não pode ter dúvida nisso. Um log só a definição. B, lembrando que o B aqui é 10. B elevado a C tem que dar A. Então daqui eu vou tirar que 10 elevado a menos 1 é L sobre 15. Pô,
10 elevado a menos 1 é 1/10. É igual a L sobre 15. Esse aqui vai para lá multiplicando. Ele está embaixo dividindo, sobe multiplicando. Daqui eu vou tirar que o L, o 15 subiu, é 15 sobre 10. Consequentemente, daqui eu tiro que o L vale 1,5 lumens, que é a unidade de medida. Então, a resposta certa aí é a letra D, 1,5 lumens. De novo, sem nenhum problema. De novo, a gente teve que prestar atenção no enunciado. Mas não houve nenhum problema, a não ser aplicar a definição. Eu só tinha que tomar cuidado com o enunciado, traduzir as etapas que ele estava me passando. Tá? Até agora, nenhum exercício que fosse de arrancar os cabelos. E normalmente é assim. Quando eu sei propriedade, eu não sofro. Então vamos lá. A solução da equação. Opa, ele já me informou que eu estou trabalhando com uma equação. A variável é a variável x, e ela é um número real. E eu quero que você resolva essa equação. Está lá a equação. A equação é log de x mais 6 na base x é igual a 2. O que nós combinamos? Nós combinamos que nós sempre vamos começar com a condição de existência, para não esquecer dela. Então, condição de existência. Posição A, x mais 6. X mais 6 é a posição A. E eu sei que a posição A tem que ser maior que 0, o que significa que x tem que ser maior que menos 6. Primeira condição de existência. X tem que ser maior que menos 6. Posição B é o x, ó, pequenininho aqui, ó, x. Posição B também tem condição de existência. Posição B tem que ser maior que 0, x maior que 0 e diferente de 1. Condição de existência número 2, que é a condição de existência da base. Terminou a condição de existência? Vai para a resolução. Agora sim nós vamos resolver. E eu vou direto, tá? Como é um log só, eu posso aplicar a definição. É um log só, então eu vou direto para a definição de logaritmo. B elevado a c tem que dar a. B, que é x, elevado ao quadrado é igual a a. X mais 6. Notem, o que você fez? Você transformou aquela equação logarítmica numa equação do segundo grau. Agora é básica. Delta, discriminante, é b ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 4 que multiplica a, que multiplica c. Fazendo as contas, nós vamos ver que isso vai dar 25. Vamos para a segunda etapa do Bhaskara. X é igual a menos o b, só que o b é menos 1. Mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, 25. Dividido por 2 vezes a, o a vale 1. Então o x vai ser, menos com menos dá mais 1. Mais ou menos raiz de 25, que é 5. Dividido por 2 vezes 1, 2. X', 1 menos 5 é menos 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. X duas linhas. 1 mais 5, 6. Dividido por 2, 3. Eu tenho duas raízes. Só que cuidado. Será que elas são válidas? Eu não posso esquecer de analisar a condição de existência. Eu tenho que voltar aqui atrás, ó, e verificar a condição de existência. Eu tenho que perguntar, essas raízes atendem às condições de existência? Elas obedecem à condição de existência? Eu tenho que pensar nisso. Então vamos lá. Menos 2. Menos 2 é maior que menos 6? Primeira condição de existência. Sim. Menos 2 é maior que menos 6. Atendeu a primeira. Menos 2 é maior que 0? Não. Então acabou. Nem precisa fazer o resto. Já não serve mais para mim. Agora vamos para a segunda raiz, que é o 3. 3 é maior que menos 6? Sim. 3 é maior que 0? Sim. 3 é diferente de 1? Sim. Então ela atendeu todas, ela vale. Se fosse uma prova aberta que quisesse a solução da equação, a solução da equação seria só uma raiz, o 3. O menos 2 está descartado. Mas
Aqui ele está perguntando, a raiz que você achou é um número primo, é um número par, é negativo, é racional? Ele é um número primo. Número 3 é primo. Letra A. Simples, né? Bastante simples. Quando eu sei propriedade, quando eu sei condição de existência, não tem sofrimento aí na brincadeira. Tá? Então vamos lá. De novo eu tenho uma equação. Log de x na base 3, log de x na base 9, soma esses dois logaritmos e é igual a 1. Então ele quer saber o valor de x. Ou seja, é quase que resolve a equação abaixo. Descobrir o valor de x. E aqui eu queria fazer um complemento de aula. O que eu vou colocar aqui eu não dei na aula. Então eu vou colocar aqui embaixo. Complemento de aula. Nós aprendemos uma propriedade que dizia o seguinte. Toda vez que eu tiver um logaritmando o elemento A, que é uma potência, o expoente dessa potência pode ir lá para frente multiplicando. E que a propriedade sempre vale nos dois sentidos. Se tiver como expoente, vem para frente multiplicando. Se tiver aqui na frente multiplicando, pode voltar como expoente. Só que eu passei metade da propriedade, da propriedade 3. Eu não comentei a propriedade inteira. Então eu vou comentar agora. Presta bem atenção. Toda vez que você tem um número aqui multiplicando na frente, vou mudar para vocês não acharem que é sempre a mesma coisa. Log de A na base B. Nós sabemos, pela propriedade, que o cara que está multiplicando pode voltar como expoente. Olha lá, expoente. Então, eu posso transformar esse cara, se for interessante para mim, em log de A elevado a N. Olha lá, ele pode voltar lá na base B. Isso eu tinha mostrado para vocês. Só que eu tinha uma segunda opção. Ele tanto pode ir para cima, como pode vir aqui para baixo, o expoente na parte de baixo. Eu posso trazê-lo para baixo. Log de A na base B. Só que quando ele vem para baixo, ele vem invertido. Eu tenho que inverter a fração. Era N sobre 1, né? Olha lá, N sobre 1. Quando eu trago ele para baixo, tem algum problema? Não. Mas eu tenho que inverter. Vira 1 sobre N. Eu estou fazendo esse complemento porque nós vamos usar isso aqui para resolver esse exercício. Nós vamos usar esse. Então, gostaria que vocês prestassem atenção. Primeiro, como a gente já combinou, condição de existência, sempre. Sempre comece com condição de existência. Posição A, x. Posição A, x. É o mesmo, cara. Então, na verdade, eu tenho uma condição de existência só. X tem que ser maior que zero. Não preciso fazer a segunda porque é a mesma coisa, né? X e x. Só que cuidado, um tem base 3 e o outro tem base 9. O meu problema, na verdade, está na base. Então, vamos lá resolver isso. Eu vou escrever assim. Vamos ver se vocês vão concordando comigo aí. Log de x na base 3. No primeiro eu não vou mexer, não. Mais log de x na base 3 ao quadrado. Não mudei nada. Vê se vocês concordam. Eu vou bem devagar para vocês entenderem. Não mudei nada, porque 3 ao quadrado é 9. Continua sendo base 9. Aí eu vou usar essa propriedade. Ó. O expoente agora está no baixo. Posso levar ele para cima lá? Pode. Ele pode vir aqui. Só que ele não sobe como 2. Lembra que quando ele desceu eu inverti? Então, quando eu vou subir com ele aqui de volta, entre aspas, eu vou desinverter. Eu vou voltar com ele na posição normal, né? Então, se é 2, ele vem para cá como um meio, olha lá, que multiplica log de x na base 3. Isso é 1. Quando ele está embaixo e eu passo ele para frente multiplicando, existe algum problema? Não. Mas ele está vindo de baixo, então eu tenho que inverter. É 2, vira meio. Se fosse meio, subiria como 2. Mas era 2, 3 ao quadrado. Então esse 2 quando sobe vira meio. Agora eu vou usar a parte de cima da propriedade. Eu vou usar as duas partes. Está multiplicando, eu posso levar em cima, não posso? Pode, professor. Pode levar ele lá para cima.
Quando ele vai para cima, ele não altera. Era n, continua n, ó. Era n, continua n. Então vai ficar log de x elevado a meio na base 3. Olha lá, eu usei os dois lados da propriedade. Bom, beleza, então vamos lá. Isso aqui é igual a 1. As bases ficaram iguais, então eu posso juntar. Eu posso agora usar a propriedade 2. Todo esse trabalho que a gente teve de fazer 3 ao quadrado, passar lá na frente multiplicando, passar para o lado de cima, foi para que as bases ficassem iguais. Porque as bases ficando iguais, eu posso aplicar a propriedade 1. A soma de bases iguais, quando eu junto, vira produto. Log de x que multiplica x elevado a meio na base 3 é igual a 1. Virou um log só? Definição. b elevado a c tem que dar a. b elevado a c tem que dar a. Vou fazer parte a parte, devagarinho. x elevado a meio. 3 elevado a 1 é 3. Ó, multiplicação de potência de mesma base. Onde eu estou voltando? Lembra que quando eu comecei exponencial, eu já tinha alertado para vocês? Olha, pessoal, exponencial e aquela matéria que vem depois que chama logaritmo, depende de eu conhecer potência e raízes. Eu preciso conhecer potências e raízes. Eu dependo disso, olha lá. Multiplicação de potência de mesma base. Conservo a base, somos expoentes. Aqui tem expoente 1. Então eu vou ter que fazer 1 mais meio. Olha lá. Conservo a base, somos expoentes. 1 mais meio dá 3 meios. 3 meios. Tranquilo? Aí agora vem a segunda elemento de potência que eu preciso saber. Isso é um caso especial. Toda vez que eu tenho uma fração no expoente, isso indica uma raiz. Sempre que o meu expoente for uma fração ordinária, um número racional, isso está falando para mim, olha, cara, eu não sou uma potência, eu sou uma raiz disfarçada. Isso, na verdade, é uma raiz. A parte de baixo é o índice. Eu vou até pôr. A parte de baixo é o índice. O que sobrou vai lá para dentro. Tá aí. Olha, aquilo que eu falei não era mentira. Pode ver, exercício de uma universidade federal. Ele foi buscar as propriedades das potências lá atrás. E as propriedades das raízes também. Tá? Então vamos lá. Poxa vida, professor, eu não gosto de trabalhar com raiz. Eleva os dois membros ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é igual. Agora eu vou tirar o 2 dali, tá? Raiz quadrada de x ao cubo ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Raiz quadrada elevada ao quadrado, eu posso cancelar, sobra x ao cubo. Tá aí. X ao cubo é igual a 9. Aí se eu vou procurar na resposta, vai falar, pô, senhor, mas não tem. Então significa que ele passou esse x ao cubo, ele passou o 3 que está aqui como potência para lá como raiz. Vai virar raiz cúbica. Se está elevado ao cubo e eu mudo de membro, ele vira uma raiz cúbica de 9. É igual a x. Olha lá agora, vê se tem. Agora tem, professor. É a letra E. Olha lá, já está até marcado aqui. Ó. Letra E. Raiz cúbica de 9. Letra E. Esse exercício foi um exercício que cobrou um monte de propriedades, desde propriedades do próprio logaritmo até propriedades de potência. Ele cobrou tudo num pequeno exercício. E bobo, não é do outro mundo. Eu só preciso saber teoria. Tá bom? O número 6 é legal. O número 6, ele está inventando uma operação matemática. Ele chamou essa operação matemática de operação hashtag. Aqui, ó. Ele está criando. Tem a operação de adição. Eu vou fazer aqui e vou apagar. Tem uma operação chamada adição, cujo símbolo é uma cruzinha. Tem a operação chamada subtração, cujo símbolo é o tracinho,
Cada operação tem o seu. E ele está criando uma operação nova. Ele está criando uma, que ele chamou de operação hashtag. Aqui, ó. Operação hashtag. O símbolo dela é o hashtag. Entre dois números, P e Q. Olha lá. Dois números, P e Q. Dois números. Se for soma. Se fosse soma, como é que ficaria? Soma de dois números, como é que é a definição? 2 mais 3. Se for subtração, 2 menos 3. Se for multiplicação, 2 vezes 3. Vamos ver qual é a definição da operação hashtag. O que significa isso? Fazer a operação hashtag, está aqui, ó, entre dois números P e Q, é fazer o primeiro ao quadrado, aqui, menos o segundo ao quadrado, mais o log da soma entre eles. Pronto, isso é a operação hashtag. Acabei de criar uma operação nova. Toda vez que eu fizer P hashtag Q, eu tenho que fazer aquela conta. P ao quadrado menos Q ao quadrado mais log de P mais Q. Então vai lá. Ele pediu, com base nisso, para a gente fazer 10 hashtag menos 5. Lembrando, hein? O primeiro que ele citou é o P. Olha lá, P, ó, P. O segundo é Q. Q. Como é que eu faço essa conta, professor? Vamos fazer. Essa conta é P ao quadrado. Quem é o P? É o 10. Então, 10 ao quadrado. Menos, ó. Menos aqui, ó. Menos, ó. Menos. Menos. O Q? Mas quem é o Q? O menos 5 ao quadrado. Mais. Olha lá, mais, ó. Mais. Log de P, que é 10, somado com Q, que é menos 5. Tá aí, montei do jeito que ele mandou. Só montei a operação. Então vamos lá. 100, 10 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado é 25. Só que tem um menos aqui na frente. Então fica menos 25. Mais log 10 somado com menos 5 é log de 5. Tá aí. 100 menos 25 dá 75. Isso aí é 75 mais log de 5. Acabou, você já fez. Vamos procurar a resposta. Aí você vai procurar a resposta e falar, aí, professor, não tem log de 5, só tem log de 2, professor. Eu devo ter errado. Não, você não errou, não. Ele está forçando você a lembrar de uma propriedade. O log de 5 pode ser transformado... Desculpe. O log de 5 pode ser transformado em log de 10 dividido por 2. Eu não mudei nada. 10 dividido por 2 é 5. Então isso aqui vai ficar 75 mais... Agora vamos lá. Uma divisão, propriedade número 2 dos logaritmos. Numa divisão eu posso transformar numa subtração. Log do primeiro menos log do segundo. Olha lá, o log de 2 apareceu. Só que log de 10 na base 10 é caso especial. Log de 10 na base 10 vale 1. Então vai virar 75 mais 1 menos log de 2. Pô, 75 mais 1 é 76. Menos, olha lá, menos log de 2. Letra C, pode olhar lá. 76 menos log de 2. Bastante legal esse exercício. Simples, de uma faculdade importante, que é a GV, bastante conceituada, mas que exigiu de novo de vocês, primeiro, interpretação. Que diabo é isso de hashtag? Pô, ele definiu. Fica calmo. E depois, aplicar as propriedades de logaritmo novamente. Propriedade 2, né? Perceber que o 5 era 10 dividido por 2 e aplicar a propriedade. Tá bom? Vamos lá. 7 é uma equação. Só que ele quer saber o número de soluções. Quantas soluções ela vai ter? Quantas raízes? Uma raiz, duas raízes? Quantas soluções? Então vamos lá. Sempre, olha, não podemos esquecer o que é combinado, porque o que é combinado não é caro. Nós combinamos de começar sempre com condição de existência.
E aqui eu tenho dois logs. Ó. O primeiro log, log de x mais 3 na base x. Então eu tenho que x mais 3 tem que ser maior que 0, x tem que ser maior que menos 3. Posição A. E tem a posição B também. Posição B é o x sozinho, aqui embaixo, pequenininho. X tem que ser maior que 0 e x tem que ser diferente de 1. Tá aí, eu tenho essa condição de existência para o primeiro. Eu tenho o segundo log. No segundo log, a posição A é x menos 2. Então, x menos 2 tem que ser maior que 0. X tem que ser maior que 2. Embaixo é x. A condição de existência da base já está aqui, é a mesma, né? Essa condição de existência serve para o primeiro log e também serve para o segundo. Não vou fazer duas vezes, né? Perder tempo? Para quê? Faço uma vez só porque é a mesma base. Legal. Feito a condição de existência, aí nós combinamos de ir para a resolução. Como são dois logs, eu não posso aplicar a definição. Mas eles são logaritmos de mesma base, base x. E eu sei que eu posso juntar logaritmos quando ele tem mesma base. E eu sei que quando eu junto a soma, ela vira produto. Então vai virar log de x mais 3 do primeiro logaritmo que multiplica x menos 2 do segundo logaritmo na base x é igual a 2. Ela vira um log só. Agora eu posso aplicar a definição. Antes de aplicar a definição, vamos fazer esse produto notável? Eu vou fazer aqui embaixo. Ó. Eu quero fazer x mais 3 vezes x menos 2. Estou fazendo aqui embaixo. Essa conta aqui. Ó. O primeiro vezes o primeiro, x ao quadrado. O primeiro vezes o segundo, mais com menos dá menos 2x. O segundo vezes o primeiro, mais com mais dá mais, 3x. O segundo vezes o segundo, mais com menos dá menos, 2 vezes 3, 6. Então isso aqui vai virar x ao quadrado mais x menos 6. Aqui, ó. Produto é isso aqui, ó. Então vamos lá, vamos aplicar a propriedade. Como é propriedade não, a definição. Como é um log só, agora que eu juntei virou um log só, b elevado a c tem que dar a. Então b elevado a c tem que dar o a, que é esse cara. Só que eu já deixei ele pronto aqui, ó. Ele virou x ao quadrado mais x menos 6. X ao quadrado de um lado, x ao quadrado do outro eu posso cancelar. Porque quando ele vier para cá, ele vem subtraindo. Então ficou que 0 é igual a x menos 6. O 6 vai para lá, daqui eu vou tirar que x é igual a 6. E não. Sempre você tem que verificar se ele atende à condição de existência. Será que esse cara atende todas as condições de existência? Eu não posso esquecer, poxa, eu não fiz condição de existência à toa. Já está ali me esperando para eu tomar uma decisão. Então vamos analisar. 6 é maior que menos 3? Sim. 6 é maior que 2? Sim. 6 é maior que 0? Sim. 6 é diferente de 1? Sim. Opa, ele atendeu todas. Serve. Fosse uma equação normal, você ia pôr conjunto solução igual a 6. Quantas soluções eu tenho? Apenas uma. Só serve o 6. Então, letra B. Uma solução. Eu quero que vocês percebam que esses 7 exercícios iniciais são de faculdades importantes. Universidade Federal, GV, INSPER. INSPER é uma boa faculdade também. Então, poxa, e olha o nível de prova. É logaritmo? É. Mas é do outro mundo? Não, não é do outro mundo. Basta eu ter paciência e conhecer teoria. Porque eles cobram teoria. A teoria está aí. Não sei propriedade, acabou, pô, a questão acabou. A questão fica difícil aí. Não sei teoria, não sei propriedade, não sei casos especiais, aí acabou o exercício de fato. Tá bom? Bom, vamos no último aqui, no oitavo. Atribuindo para log de 2 o valor de 0,3. Vamos escrever isso em língua matemática? O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo para você, estou escrevendo aqui embaixo, que o log de 2 vale
0,3. Ele mandou você atribuir. O que significa isso? É mais ou menos, porque não é exato. O log de 2 não é exato. O log de 2 é um número irracional. Não é exato. Tá? Mas a gente vai arredondar. Vai falar que é 0,3. Foi isso que ele falou. Sabendo disso, que o log de 2 na base 10 é 0,3, aí ele pede para você calcular o primeiro, que é log de 0,2, que está na mesma base, base 10, poxa. Que bom, quando está na mesma base eu não preciso fazer mudança de base. Pô, professor, mas é 0,2. Poxa, cara, eu vivo falando para vocês que número decimal só me engana. Transforma em número ordinário, 2 décimos. Pronto. Virou uma divisão. Quando vira uma divisão, eu posso separar. Separar numa subtração. A divisão vira a subtração. Log do primeiro menos log do segundo. Lembrando que a base é 10. Ele mandou aqui, ó, você adotar o log de 2 na base 10 como 0,3. Menos, aqui é log de 10 na base 10, caso especial. Quando os dois elementos são iguais, A e B, o resultado do log sempre é 1. Isso vai dar menos 0,7. E eu quero parar aqui por enquanto só para fazer um comentário. Não é que o exercício acabou. Notem bem, só de fazer o primeiro cálculo, que é 0,2, eu já eliminei a letra C. Ó, porque ele falou que era 0,3 e não é 0,3. É menos 0,7. Não é a letra D. Porque ele falou que era 0,7 positivo e é negativo. Não é a letra E. Eu já eliminei 3 alternativas só de fazer o primeiro. Só sobrou A e B. Bom, legal. Então vamos fazer o segundo cálculo. O segundo cálculo ele pediu para eu calcular o log de 20. Que eu posso transformar em log de 2 vezes 10. Não mudei nada. 2 vezes 10 é 20. E por que você fez uma multiplicação? Para poder usar a propriedade 2. O produto vira soma. Log de 2 mais log de 10. Log de 2 ele me deu 0,3. Log de 10 na base 10 vale 1. Então isso aqui é 1,3. Opa, peraí. Se o primeiro é menos 0,7 e o segundo é 0,3, então a resposta certa é a letra B. Menos 0,7 e 1,3. Eu espero que vocês tenham percebido que é um exercício relativo, são exercícios, né, os 8, são exercícios bem fáceis, eu diria, desde que eu conheça todas as propriedades, todos os casos especiais, todos os complementos, né, propriedade das potências, propriedade das raízes, é fácil. O que na verdade é difícil aí é a parte teórica, que normalmente em matemática a gente não dá muito valor. Tá ok? Então tá aí, correção do primeira aula de logaritmo, que foi a aula que falou de propriedades, casos especiais e condição de existência. Até a próxima correção.